Meus irmãos, nós somos o povo Yaldim. O povo Yaldim é o povo de Yal, a igreja fiel que clama pelos nomes sagrados, a igreja que foi despertada. Nós até então estávamos sendo enganados pelo inimigo de nossas almas, o Satanás. Ele que enganou todo mundo. Mas tem um pequeno grupo que sai desse engano pelo sangue do Cordeiro, clamando pelo sangue do Cordeiro, aqueles que aceitaram os nomes sagrados. Então, tem alguns segredos aí que a gente vai querer discernir hoje nesse Verdades e Mentiras. Nós buscamos e temos que alcançar esses irmãos que estão em Laodiceia, que estão longe, que estão ainda dormindo nesse engano religioso. Os nossos irmãos Regis Alves, a irmã Maria Pacheco, têm essa missão nessa noite de verdades e mentiras, discernir, de abrir a nossa mente e que todos nós possamos ainda mais estar mais amadurecidos para conseguir nos impor diante da religiosidade. Então, meus irmãos, eu convido os irmãos para ir até Colossenses 2, a partir do versículo 1. Aleluia. Colossenses 2, a partir do versículo 1, diz assim: quero que vocês saibam quanto estou lutando por vocês, pelos que estão em Laodiceia, e por todos os que ainda não me conhecem pessoalmente. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seu coração, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o segredo. O segredo. Eu sei que nas Escrituras, na Bíblia, no livro Bíblia dos Irmãos, na grande maioria está o mistério aqui, né? Então, a fim de que conheçam plenamente o segredo de Yal, a saber, o Mashiach. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aleluia! Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Talvez esse texto vai ser replicado, vai ser lido várias vezes essa noite. E se não for, bênção, né? Louvado seja Yahweh, mas eu estou com ele na mente, porque aqui, a partir do versículo 2 mesmo, né? Quando o apóstolo Shaul, o apóstolo Paulo, né? A Babilônia, ele trocou os nomes todos. Então, o apóstolo Paulo, que todo o sistema religioso, nós, quando estávamos lá, conhecemos por Paulo, é o apóstolo Shaul. Então, eles trocam aqui, né? Eles tiram a palavra que é segredo e colocam um mistério. Mas o mistério é algo que não pode ser compreendido, que não pode ser discernido. E o segredo não. O segredo é algo que é revelado. O Criador revela para os seus. E hoje, meu irmão, minha irmã, você que já é parte da família Yaldim, tem que levar essa palavra, porque hoje nós temos que diferenciar mistérios e segredos. Louvado seja Yahweh dos Exércitos. Então, vamos ao primeiro questionamento, vamos até o irmão Regis Alves. O que fazer para sair do mistério e se envolver com os segredos do Criador? O que fazer para sair desse mistério? Então, vamos dar uma ênfase, então, talvez um pouco maior para um mistério, mas sabendo que a gente saindo do mistério, nós automaticamente chegamos no segredo, né? Então, fica à vontade, irmão Regis, para dar um esclarecimento aí. Louvado seja Yahweh. Pai de Alcha, meus queridos irmãos e Aldins, que está nos vendo e nos ouvindo pelo Facebook e pelo YouTube. Saúdo o irmão Gilsomar, a irmã Maria Pacheco, o irmão Lucas, o irmão Breno, e também saúdo o irmão Roberto, que vai nos ver depois, aonde quer que ele esteja. Então, esse tema de hoje, meus irmãos, é um tema muito importante para que cada um de nós possa entender sobre essas duas palavras que foram colocadas dentro da Bíblia. Qual foi a intenção dos homens em fazer essa troca de palavras? É como o irmão Gilsomar já falou, tem significados diferentes. Segredo tem um significado e a palavra mistério tem outro significado. Por exemplo, segredo, algo ou alguma coisa de grande valor, mas pode ser revelado. Por quê? Porque o dono desse segredo,
ele pode revelar. Quem é o dono do segredo, chega um momento que ele revela para os seus. Já a palavra mistério, qual vamos abordar logo de início, é algo oculto, desconhecido, inexplicável, incompreensível. Quer dizer, tudo isso gera uma confusão, porque ninguém consegue explicar. Então, foi isso que os homens mal intencionados fizeram. Trocaram a palavra segredo, o qual mostra a revelação do Criador para os seus filhos, e colocaram a palavra segredo para poder ocultar essa palavra que traz a revelação de Yahweh. O que é que a Babilônia fez com isso? Acredito que a irmã Maria ela vai abordar esse assunto. Ela criou vários dogmas, né? Aonde aprisionou as pessoas com suas ideias, com seus mistérios, aonde a própria Babilônia ela é um mistério, porque ela não se explica. Aí cria-se também uma trindade, aonde se torna uma abominação aos olhos do nosso Abba Yahweh. Meus irmãos ialdins e meus irmãos que não são ialdins, existe uma sequência de segredos que Yahweh tratou com seus filhos. E é muito importante cada um de nós, ialdins, e você, meu irmão, que não é ialdim ainda, tudo tem seu tempo, o tempo é de Yahweh, possa entender essas questões. Quero voltar com vocês lá em Gênesis, capítulo 4, versículo 26. Gênesis 4, capítulo 4, versículo 26. Lá vai dizer que Enos começa a invocar o nome do Criador. Olha a responsabilidade que Enos assume para si. Mas eu quero voltar um pouquinho mais atrás. Vamos entender na questão de Adão. Será que Adão invocava o nome do Criador? Acredito que sim, porque ele teve todas as instruções diretamente do Abba. Então, Adão lá também invocava o nome do Criador. Aí depois, na sequência da história, o maligno tentou apagar. Isso é um segredo que Al traz e nos revela. O maligno tentou apagar o invocar do nome do Criador. Com quem? Com Caim. Como ele fez isso, irmã Maria? Matando Abel. Porque todos os dois, vivendo e convivendo juntos, tiveram o mesmo ensinamento de Adão. Adão os ensinou. Eu estou aqui conjecturando, mas acredito que Adão os ensinou que essa importância e de maior segredo era o nome de Yahweh. Invocar. Por isso que quando a gente entra nessa palavra mistério, a gente não pode deixar de lado a palavra segredo. Porque é onde o Criador trabalha com seus filhos e servos, ou servos e filhos. Então, o maligno tenta apagar esse invocar do nome, matando Abel. Aí, lá na frente, quando Sete tem Enos, a Escritura diz que ele começa a invocar o nome do Criador. Isso é um segredo, gente. Por quê? Porque depois de Sete, outros e outros começam a invocar também o nome de Yahweh. Aí, trazendo para os nossos dias, nós, Ialdins, também assumimos essa responsabilidade. Esse segredo maior que começa no invocar do nome de Yahweh, aonde a gente pode ler, vamos ler Amós, capítulo 3, versículo 7, e diz assim: certamente o Criador Yahweh não fará coisa alguma
sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Vê que a palavra é segredo e não mistério, porque quem é dono do segredo é o Todo-Poderoso Yahweh, e ele revela quem ele quer. E a Escritura diz que ele revela aos servos, os profetas. Por quê? Porque são esses personagens da história que traz esses segredos de Yahweh. Não um mistério que ninguém possa explicar, não um lado babilônico que ninguém possa entender. Aonde foi criado vários dogmas e vários segmentos, aonde aprisionou a sua mente. Você hoje não tem entendimento das coisas verdadeiras, do verdadeiro Criador. Porque lhe ensinaram que o nome do Criador é Deus. Não é Deus. Para você que está nos ouvindo pela primeira vez, o nome do Criador não é Deus. O nome do Criador vem de um tetagrama hebraico, Yud, Re, Vav, Re, e a sua pronúncia é Iau. Quando a gente lê Filipenses 2, capítulo 9, ali vai nos dizer que o filho herdou o nome do pai. E o filho tem um nome em hebraico, Yud, Re, Vav, Shinai. E sua pronúncia é Yausha. Não tem nada a ver com esse nome pagão que ensinaram a você, Jesus. Não tem nada a ver, meu irmão. Então, isso é o mistério babilônico que faz isso, para poder confundir a sua mente, para confundir o seu interior, para confundir cada um da gente que um dia também estava aprisionado nessa ideologia que um homem criou. Então, eu queria, para não alongar muito, mas eu queria aqui recitar que os segredos de Yahweh, ele vem através de Yausha. Eu coloquei aqui, ó, Yausha é um segredo. Vem aqui, a palavra de Yahweh é outro segredo que a gente vai abordar mais adiante. A palavra de Yahweh é outro segredo. O arrebatamento que todos nós aguardamos é um outro segredo de Yahweh para com seus filhos. Ele não deu esse entendimento para uma grande multidão, mas para um pequeno grupo de pessoas, que hoje é chamado de Aldins. E existe também um outro segredo, que é as promessas. Tudo isso é um conjunto de segredos que Yahweh tem revelado aos seus filhos. Só que a palavra mistério, ela tira todo esse entendimento de você. Tira toda essa sequência de coisas importantes do Altíssimo e lhe coloca dentro de uma confusão sem entendimento. Porque as pessoas dizem assim, mas tal coisa é um mistério. O mistério não se explica. Porque, como o próprio significado diz, coisa incompreensível, inexplicável. Então, como é que você vai explicar algo dessa natureza? Mas preste bem atenção, as coisas de Yahweh nós conseguimos pela benevolência dele no seu Kadosh. A gente consegue explicar as coisas de Yahweh. Se alguém perguntar, Yahweh é amor? Yahweh é amor. Você está explicando as qualidades do seu Abba. Yahweh é benevolente? Está explicando as qualidades do seu Abba, que é Yahweh. Então, como é que você não vai explicar algo tão importante que é o Criador? Por isso que a Babilônia, ela cresceu. Por isso que ela teve sucesso, como lá no capítulo 8 de Daniel, fala a respeito que ela teve êxito naquilo que ela empreendeu. O que é que ela empreendeu? Tirar a verdade. Derrubou por terra a verdade e teve êxito naquilo que ela empreendeu. O que é que ela empreendeu? Tirar, apagar o segredo do nome, do invocar de Yahweh. Isso é o que todos nós devemos ter dentro de nós. Prestem bastante atenção, meus irmãos e audiência. Um pequeno grupo foi chamado nessa última era. Um pequeno grupo foi chamado. Yahweh lhe deu
a revelação, o entendimento que Iau é o seu nome do Criador, que Yausha é o nome do seu filho. E hoje, no mundo inteiro, espalhados pelos 4 cantos do planeta, existem pessoas com esse conhecimento. Isso não é por acaso, isso é um segredo revelado. E você está dentro desse segredo. Você está dentro dessa causa maior. Essa responsabilidade é nossa, o qual nós devemos carregar com bastante cuidado. Com bastante cuidado. Porque a nós foi dado o segredo que Iau tem trazido para nós. Quando a gente fala aqui sobre Yausha, que é um dos maiores segredos também, que é Yausha, a gente vai ver que Shaul, na leitura que o irmão Gilsomar fez, vai dizer que Yausha é esse grande segredo. Por que Yausha é esse grande segredo de Iau? Porque Iau, quando criou seu filho, ele ocultou seu filho. Não é da maneira que foi expressado em alguns livros. Não, ele ocultou seu filho. Porque ele vinha com uma importância muito grande. E a missão de Yausha era justamente trazer todos esses segredos que eu falei, ó, a sua palavra, o arrebatamento, as promessas, à tona. Ele ia trazer tudo isso com ele e mostrar para os seus irmãos a importância de cada tema desse que aqui foi citado. Mas a Babilônia, como o irmão Gilsomar falou, ela não quis que você entendesse isso. Ela quis ocultar, ela quis apagar, ela quis manipular, ela quis limitar o seu conhecimento. Ela quis fazer isso. Por isso que ela troca a palavra segredo e coloca lá a palavra mistério. Irmão Gilsomar? E quiser pesquisar e ver estudos sobre assuntos pertinentes ao que está sendo trazido aqui, vamos indicar alguns canais e redes sociais que falam sobre. São esses: pelo YouTube, canal Atalaia de Iau, ou acesse o site www.atalaiadiau.com. Canal Virgens Prudente com a irmã Vânia. Também temos pelo YouTube o canal Guerreiros de Iau com o irmão Tiaguinho. Pelo Telegram, temos a opção Grupo Filadélfia Viva, um grupo abençoadíssimo, excelente para recepcionar aqueles que estão começando e que estão precisando de imersões. Um canal com atividade pelo dia todo, orações, intercessão, lives temáticas, louvores, estudos e vigília. Tudo para a honra e glória do nosso Criador. Temos também a opção pelo Facebook, digite na lupa Iau e Yausha, a salvação dos que creem. E vai cair num grupo também ali do irmão Roberto Flávio, abençoadíssimo, esse que está conosco aqui. Louvado seja Iau. Temos também ainda, meus irmãos, a obra da caridade, a Focate, uma obra para a ajuda dos irmãos em Yausha Mashiach que necessitam de um socorro bem presente, né? Então, tem esse grupo, Obra da Caridade, que está sempre ali dando uma mão ali, ajudando os irmãos, dando um socorro, né? Então, para quem sentir no coração de dar uma ajuda, tem o QR Code que está aqui do lado para a Pix, que cai direto na conta da Obra da Caridade com o grupo Afocate. Ainda fica uma observação, meus irmãos, que todos os grupos anunciados aqui fazem um trabalho independente, apesar de sermos irmãos em Yausha Mashiach. Tá bem, meus irmãos? Cada grupo faz o seu trabalho, então é independente. Nós aqui só estamos anunciando para dar opções para cada um de vocês, ouvintes que estão e podem estar nos seguindo aqui. Louvado seja Iau. Então tá, meus irmãos, vamos voltar rapidinho, porque esse podcast está tremendo demais e a gente não pode perder um minutinho. Louvado seja Iau, vamos para cima.